Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Vamos lá. Trocou de página, uma questão de física, nada a ver com a gente. Aqui, opa, questão 120, questão de química, hein? Então tá lá, peneiração, centrifugação, extração. Opa, questão de separação de misturas, hein? Então vamos ler. Considerando a diferença de massa relacionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Peneiração, centrifugação, extração por solvente. Ou falou de massa, mas vamos ler o texto, vamos lá. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Muitos países, né? Angra, Brasil utiliza em Angra, usinas nucleares com urânio. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, mineral que tem urânio, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico. Então ele tem isótopos, lembra que são isótopos, né? Compostos que tem o mesmo número de prótons, são os isótopos do urânio, né? O urânio 235. Então eles querem aumentar a quantidade desse isótopo do urânio ali para preparar o combustível. Não pode ser só do jeito que você tira da natureza. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio 235 e urânio 238. Então são esses dois isótopos e eles enriquecem baseados na diferença de massa. Para separá-los por efusão, então eles separam por efusão por essa diferença de massa, procedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas, com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Então, eles baseiam-se nessa diferença de massa para vaporizar e separar esse vapor por efusão, passando em pequenos orifícios. Tá. Considerando a diferença de massa mencionada, então o que a gente tem que saber? Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Peneiração, centrifugação, extração, destilação ou separação magnética? Você tem que saber a propriedade que se baseia este método. Em peneiração, se baseia na diferença de massa. A diferença de massa é a propriedade aqui para a gente separar. Então, o jeito mais rápido de você fazer é você lembrar das aulas de geografia, né? De geografia, do Irã, que tem as centrífugas avançadas, né? Então, olha essa matéria aqui da Reuters, né? Irã monta 3.000 centrífugas avançadas para enriquecer urânio. Ah, o Irã tem aquelas ultracentrífugas que separam urânio. Opa, ultracentrífuga alternativa B, acabou, fui pro abraço. Esse é o jeito mais rápido, você lembrar de TV, de matéria de geografia, né? Que o Irã tem as suas centrífugas para enriquecer urânio. E aí aquela polêmica, porque o Irã tá enriquecendo urânio para produzir energia, mas os Estados Unidos, que tem 1 zilhão de bombas atômicas, e a França, que também tem 1 zilhão de bombas atômicas, tem medo do Irã ter 1, 2 bombas atômicas. Eu acho que ou ninguém tem ou todo mundo tem, né? Os Estados Unidos não pode ter 5.000 ogivas e a França 1 zilhão de ogiva e ficar querendo invadir os outros porque tá enriquecendo urânio para produzir energia. Mas aqui o diálogo, né? Tomara que eles nunca entrem em conflito por causa disso. Por que é centrifugação, pessoal? Então, divaguei aqui. Por que é centrifugação? A centrifugação é uma diferença baseada na densidade. E a densidade é baseada no quê? Numa diferença de massa distribuído no volume. Então, peneiração não pode ser, mas ele falou dos poros. Isso na efusão, não no procedimento alternativo. Esses poros aqui, né, não tem nada a ver. A peneiração é baseada no tamanho? Mas você não tem como peneirar coisas de massas diferentes. Eles têm volumes. Você não vai peneirar átomos, tudo bem? Você vai ter que fazer uma centrífuga ali para que os átomos de maior massa sofram maior força G do que os átomos de menor massa. A gente vai ver uma representação aqui de uma centrifugação
mais visual. Por que não pode ser extração por solvente? A extração é por afinidade. Essa afinidade é que a gente está relacionada com extração. Então, extração é quanto que aquela substância prefere sair do meio que ela tá e ir para o outro meio. E é por afinidade, por interações intermoleculares, não por massa. Por massa, a gente pode lembrar de densidade e centrifugação. Então, não é por extração, porque extração é uma separação por afinidade. Uma substância é mais afim da água, vai para a água. Outra substância é menos afim da água, continua ali no óleo e não vai para a água, e você separa por afinidade. Destilação fracionada pela temperatura de ebulição. Então, eu tenho sal que ebule numa temperatura muito alta, água que ebule a 100 graus, eu consigo separar por destilação. Destilação fracionada é quando os pontos de ebulição são próximos e é por temperatura de ebulição, não por massa. Separação magnética, menos ainda, é por propriedade magnética. Então, a única separação de misturas que se baseia na massa, que se baseia na densidade, que é a distribuição dessa massa no volume, é a centrifugação. Agora, o exemplo que eu falei, que é o mais visual. Onde que a gente usa centrífugas? No sangue. Você coletou seu sangue para fazer uma análise num laboratório biológico, eles vão transferir esse seu sangue, né, que estava ali, para um tubo de ensaio com rosca, e vão pegar esse tubo de ensaio com rosca, que está fechado, tá? E vão pôr na centrífuga. Vai começar a girar, 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 girar. E o que vai acontecer? Os compostos mais densos vão para o fundo. Hemácias, né? Elas têm maior massa distribuída no volume. Então, os compostos mais densos vão para o fundo. Hemácias está aqui. A parte menos densa fica em cima, plasma, e no meio fica os leucócitos. Então, eles vão centrifugar, vão rotacionar esse tubo de ensaio para separar por densidade, que é a força G, né? Aumentada ali na nossa gravidade, né? Tem G. Na centrífuga tem 10G, 100G, a centrífuga ela aumenta muito essa força e acelera a sedimentação, colocando os compostos mais densos embaixo e menos densos em cima, que é bem visual. Você pode fazer uma coisa parecida com o urânio. Coloca na centrífuga e separa o mais denso, que é o que tem maior massa, do menos denso, que é o que tem menor massa. Beleza? Alternativa C. Entendeu? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu respondo, beleza? Vamos pro próximo?